Opa, tudo bom com vocês? Meu nome é Rafaela, sou professora de Geografia, especialista em segunda fase dos vestibulares e eu procuro trazer aqui no meu canal questões de vestibulares destrinchadas. Trago também muito tema de geografia trabalhado bem didaticamente, um vídeo separado em partes, né? E também trago questões de atualidades. Tudo para você ter uma alta performance, seja no vestibular, no Enem, em concursos públicos e também nas suas provas, para todos os níveis, fundamental e médio. Então aqui no meu canal você encontra muito conteúdo de geografia e para você ter uma boa performance também nessas suas provas. E eu vou trazer agora para você uma questão de 2020 do vestibular da Unicamp. Eu vou destrinchar toda essa questão com vocês, que eu escolhi, e ela é uma questão que ela trouxe um assunto muito atual. Então eu também vou mostrar para vocês como o assunto de atualidades pode cair nos vestibulares. Então você fica ligado comigo até o fim do vídeo, porque tem muita informação. Eu vou ensinar várias coisas, porque aqui no meu canal eu sempre tento dividir as etapas desse vídeo para você entender bem tranquilo, bem devagar e bem entendido. Essa questão da Unicamp, ela trouxe um assunto muito delicado sobre um país chamado República Democrática do Congo. Esse país é um dos países mais pobres do mundo, né? O penúltimo PIB do mundo, um dos mais baixos IDHs. E eu vou falar várias coisas, vou trazer muita informação sobre a República Democrática do Congo. Vou falar também quem foi o grande Leopardo, né? Um genocida, um ditador muito ruim para esse país, um vírus para aquele país. Ficou no poder por 32 anos, então eu vou explicar um pouco o que ele fez com a República Democrática do Congo. Vou falar curiosidades sobre esse país, que ele era chamado Zaire, por exemplo, participou até da Copa do Mundo no mesmo grupo do Brasil. Fica ligado que tem essas curiosidades também. E vou falar também sobre o coltan. O coltan é um minério, né, usado para os celulares, para os aparelhos eletrônicos, para videogame, para o PlayStation, etc. E ele tem um apelido de mineral de sangue. Então, fica comigo até o fim do vídeo que eu vou explicar o que é esse mineral de sangue. Será que o celular aí que está nas suas mãos traz um pedacinho do Congo junto? Né? Vamos refletir todas essas questões. E também eu vou mostrar como uma questão de atualidades cai no vestibular. Então, quando a gente fala tem que estudar atualidades, ficar ligado tudo que acontece aí nas mídias, as notícias, os acontecimentos, tem que ficar ligado, porque essa questão tem a ver com o Prêmio Nobel da Paz dado ano passado para um congolês, né? E aí veio a República Democrática do Congo de novo, os holofotes nesse país, e virou uma questão de Unicamp no mesmo ano, no fim do ano. Então tem que ficar ligado em tudo isso, beleza? Então vamos começar, que tem muita coisa legal nesse vídeo de hoje. Beleza, para começar, eu vou falar um pouco sobre o Prêmio Nobel da Paz. Esse prêmio, ele foi dado então a esse congolês chamado Denis Mukwege. Ele é congolês, então ele é do país República Democrática do Congo. E olha que interessante a história desse importante ginecologista. Ele operou e salvou a vida de mais de 30 mil mulheres congolesas que eram vítimas de abusos e estupros nesse tão violento país que é a República Democrática do Congo. Então, ele dividiu esse ano o Prêmio Nobel da Paz com uma outra mulher que ela também foi feita de escrava sexual do Estado Islâmico. Então, olha só, mas, né, com muito abuso feminino aí, ela conseguiu escapar, ela se tornou uma ativista, ela denunciou, né, o abuso que ela sofria por esse grupo terrorista. E aí, no final, eles ainda dividiram o Prêmio Nobel da Paz. Então, o que eu quero dizer com isso? Você que é estudante, você que vai prestar vestibular. Foi uma notícia muito divulgada nas mídias, o prêmio, um cara congolês desse país, comentaram um pouco, vários jornais fazendo reportagens sobre a República Democrática do Congo. O que aconteceu no fim do ano? Questão da segunda fase da Unicamp, foi sobre ela. Então, você sempre tem que atrelar, fica ligado mesmo, assista
todas as notícias, leiam as notícias e dá uma pesquisada extra, pergunta para o seu professor de geografia, manda mensagem para mim que eu posso te ajudar, porque é isso mesmo, cai. Então, nesse sentido, eu trouxe para você hoje essa questão da Unicamp. E como a Unicamp, pessoal, eu não sei de que parte do Brasil você está vendo, mas a Unicamp ela é um vestibular aqui do estado de São Paulo, né, na cidade de Campinas, e tem campos espalhados para outras cidades do estado de São Paulo. É um vestibular muito concorrido e ele tem algumas características dessa prova. Então, hoje, para começar o nosso vídeo, eu separei uma parte sobre dicas principais que você precisa saber caso você vá prestar a Unicamp. O que pode fazer, o que não, como é a característica geral, o perfil dessas provas, para você se sair bem. Então fica ligado que a gente vai para a próxima parte do vídeo com as dicas da Unicamp. Se você vai prestar a Unicamp e quer ir bem nessa prova, fica ligado aqui então nessas dicas que eu preparei. Esse vestibular, as provas da Unicamp, ela tem uma característica de ter um teor contextualizado e atual. Então foi aquilo que eu já falei, você prestar atenção nas notícias atuais, no que está saindo nas mídias, o que está bombando na internet, nas redes sociais, porque provavelmente cai. Certo? Então você tem também que contextualizar essas notícias com as áreas de conhecimento, com a matemática, com a geografia, com a redação, não é? Então é bem atualidade sim a prova da Unicamp. Como que funciona a segunda fase? A segunda fase ela é dissertativa, né? As provas elas duram 4 horas e elas têm 6 perguntas por disciplina. Então, por exemplo, minha área que é geografia, 6 perguntas de geografia. Geralmente, elas vêm com 2 itens de resposta, geralmente com A e B, então, portanto, né? Isso é muito importante, eu sempre dou dicas aqui para vocês, como responder, vou falar hoje na continuidade desse vídeo, como que você deve responder esses 2 itens. Não é de qualquer jeito, não é invertendo a ordem que você sabe primeiro, não é enchendo linguiça, as coisas que eu sempre ensino aqui para vocês. Então fica comigo que eu vou mostrar como responder esses 2 itens. Por último, gente, essa prova ela exige do candidato uma capacidade analítica, comparativa e interpretativa das questões. Como assim? Então, os examinadores, eles levam muito em conta se o candidato é capaz de fazer uma leitura inteligente desse enunciado, que é analisar o que está sendo pedido, saber identificar o que está sendo pedido, comparar e relacionar as informações que ele traz, comparar os dados do enunciado, os dados de um gráfico, de um mapa, de uma imagem. E também o examinador quer saber se você sabe interpretar, qual o poder de interpretação desse enunciado. Terminar então, quanto ao material exigido. A Unicamp ela exige que o candidato leve no primeiro dia uma foto 3x4, um documento de identidade atual, né? Caneta preta e de material transparente, certo? O plastiquinho da caneta lá, o acrílico da caneta transparente, lápis preto, né? Lápis de escrever, eu brinco falando que todo lápis é de escrever, né, gente? Mas aquele lápis normal, de preto. E também uma borracha. Então, esses são os materiais obrigatórios, não faz a prova se não tiver esses materiais. Que é proibido, que você não pode entrar na sala com celulares ou qualquer aparelho eletrônico, com relógios digitais, pode levar relógio de ponteiro, assim, daquele mais simples, e tem que ficar no chão, no seu pé, ao lado da sua mesa, não pode ficar em cima da carteira. Não pode levar lapiseira, nem caneta marca-texto, canetas de outras cores, não pode levar corretivo. Você também não pode ir com lenços, bandanas, bonés, chapéu, né? Então, não inventa moda, não vai com nada disso, certo? Faz uma escova antes, para não ter que ficar, arruma esse cabelo, passa um gel, se embeleza aí, para não ser prejudicado de ir com boné. Então é basicamente isso, essa é a prova da Unicamp, os materiais que você tem que ir, uma prova que exige muito do candidato, uma interpretação, uma correlação com assuntos atuais, é uma prova considerada de nível médio a difícil, né? Então tem que fazer
com muita atenção. E aqui comigo você pode aprender bastante método, bastante bagagem para ir bem nessa prova. Então vamos começar a ver essa questão da Unicamp aí que eu preparei para vocês hoje. Joia, pessoal, agora eu vou ajudar você a interpretar uma questão da segunda fase da Unicamp. Olha que fácil, presta atenção aqui comigo, segue esses passos que eu vou te mostrar, você vai ver como é fácil ir bem na Unicamp. Então é o seguinte, essa questão foi agora do vestibular de 2020, era a questão 18. Bom, essa questão, ela dizia o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. O tântalo, que esse é o símbolo, é um elemento metálico encontrado em baixíssima concentração na crosta terrestre. Então, só uma pausa aí, ele não tem muito tântalo na crosta terrestre. Tanto é que 70% das minas onde a gente encontra esse elemento que está presente no mineral chamado coltan, se encontra na República Democrática do Congo. Então, 70% de todo o coltan do mundo está lá no Congo, na República Democrática do Congo. Continuando, é o rei da era digital, pois seu uso em capacitadores tem contribuído para a miniaturização de circuitos eletrônicos. Então, ele é usado muito nas indústrias de alta tecnologia, principalmente para fazer celulares e videogames e tudo, porque ele permite que o sistema seja menorzinho, né, e tenha a mesma velocidade, diminuindo o tamanho dos aparelhos. Miniaturização de circuitos eletrônicos, então ele permite que tenha aparelhos cada vez menores e mais eficientes. Continuando, em Bandulu, no leste do Congo, onde as minas de coltan, então minas de coltan lá no leste do Congo, aí tem o nome do coltan, que é columbita tantalita, são abundantes, existe um único painel solar para carregar os celulares. Olha só, quem tem celular então lá no Congo tem que carregar, só tem esse um painel solar e você espera a noite inteira, se deixa o celular carregando e carrega só 25%. Imagina a situação. Existe um único painel solar para carregar os celulares e os poucos que existem não são smartphones. A exploração de coltan não é ordenada, uniforme ou pacífica. Analistas da geopolítica contemporânea o consideram a estrela dos minerais de sangue. Então esse é um fragmento de uma reportagem do El País. Se você quiser ler essa reportagem na íntegra, eu li, é sensacional, né? Dá muitos detalhes sobre a exploração desse coltan, o quanto de desgraça, né, e tristeza leva para essa população aí da República Democrática do Congo. Mas enfim, esse então era o enunciado dessa questão da Unicamp. Eu separei aqui algumas coisas que você deve fazer ao ler um enunciado. Então, quando você pega qualquer enunciado, gente, a primeira coisa, você vai escrever no rascunho. Você usa o rascunho, não deixa o rascunho em branco. Quando eu corrijo os vestibulares, eu vejo muito rascunho em branco, que a gente vê a tela, né? Aparece a página inteira do candidato. Poucos são os que usam o rascunho, então use esse rascunho, ele é o seu melhor amigo no vestibular. Nesse rascunho, você vai fazer mais ou menos isso que eu fiz aqui. Eu coloquei as principais palavras que, para minha interpretação, eu achei que eram dados importantes do enunciado. Então, eu peguei tântalo, eu peguei minas de coltan, eu peguei minerais de sangue. E aí você vai anotando no rascunho, estilo brainstorm, estilo chuva de ideias, de tempestade. No caso, chuva mesmo de palavras, né, de conceitos, que você pode usar como chave para responder de forma chave também. Então ele está falando que tem o coltan, que ele é voltado para fazer celulares. Na verdade, ele fala de smartphones, né? Mas os celulares mais modernos, com acesso à internet. Porque se ele fala celular, pode ser qualquer um, igual aquele que só fazia ligação, sabe? Então, que não tirava foto, enfim, por isso que não é smartphone. Então, ele chama de smartphones. Então, você entende que esses minérios são utilizados para fazer smartphones. E é num país pobre, num país
que esses minerais são chamados de minerais de sangue? Por que será? Então aí você tem que associar o que é o coltan, o que é a República Democrática do Congo citada no texto. Se você estuda geografia, você já viu que é um dos países mais pobres. A próxima parte do vídeo vai ser só sobre a República Democrática do Congo. Eu vou passar todas as informações sobre esse país para você, as mais importantes, né? E aí, para você conseguir responder. Então, vamos ler as perguntas que você também deve simplificá-las, assim como eu fiz. Olha só, a A dizia o seguinte: que país colonizou a atual República Democrática do Congo? Ou seja, o nome do país, direto e reto, sem enrolação. Que país colonizou? Você vai dar direto o nome do país, que a gente já vai ver na resolução daqui a pouco, que é a Bélgica. Em que período se deu a independência desse país? E a segunda pergunta da A é a data da independência, ou não sabe se é a data ou o ano exato, se você não lembrar, mas foi em 1960, se você falasse década de 60, qualquer coisa parecida, poderia aceitar. Então, muito fácil a A, ele pergunta diretamente, não tem como ter dúvida nessa questão, né? O nome do país que colonizou a República Democrática do Congo e quando esse país ficou independente, então, da Bélgica. Fácil, simples, com apenas 2 palavras você já pontuava A. Fica ligado na resolução que eu vou explicar certinho, escrever certinho o modelo ideal de resposta para você. Porque, gente, as respostas que a gente acha em sites, elas são muito floreadas, sabe? E eu não gosto disso, eu não ensino assim para os meus alunos, porque eu sou corretora de vestibular há 10 anos e eu sei como um corretor prefere ver a sua resposta. E sabe como que ele prefere? Não é aquela resposta hiper completa, cheia de escrito, de introduções, até chegar no assunto. Nós, corretores, preferimos respostas diretas e objetivas, direto ao ponto. Suas chances de pontuar aumentam muito dessa forma. E eu vou explicar por quê. Então, fica até a próxima parte do vídeo para ver a resolução em si. Aí a B, ele pergunta o seguinte: explique por que não há smartphones na região do Congo referida e por que o coltan é considerado um dos minerais de sangue. Então tá lá, porque 2 perguntas também. Por que não tem celular no Congo tanto, né? Tantos celulares no Congo, e por que esse coltan tá ligado a minerais de sangue? Essa B já estava mais difícil. Por quê? Ela tem que você teria que relacionar coisas, e relacionar sempre é mais difícil para os candidatos, né? Então, por que não tem celular? Mas alguma coisa acontece lá no Congo que a maioria das pessoas não tem celular. Essa também, apesar de ser de relacionar, é muito óbvia. Por que as pessoas têm celular? Quando podem comprar. E por que não tem? Quando não pode comprar. Então, que resolução que a gente chega? Porque lá os celulares são caros e a maioria das pessoas são pobres, não é? Basicamente é isso, mas a gente vai responder de forma adequada daqui a pouco. E por que o coltan é considerado um dos minerais de sangue? Aí sim, essa segunda parte da B não é tão fácil, né? Ela exige do candidato um conhecimento sobre a geopolítica, a história, olha, misturando aí a história desse país tão violento e tão problemático. Então, se você não perdeu as aulas de geografia sobre África, provavelmente seu professor falou sobre a República Democrática do Congo, ou o Zaire. Então, o que eu resolvi fazer agora para você? A próxima parte do vídeo eu vou fazer um retrospecto sobre essa política do Congo, a história do Congo, o que aconteceu, vou dar características da geografia física também desse país, que é muito importante, econômicas e geopolíticas. Então, eu vou detalhar bastante. E depois eu vou falar sobre o coltan, por que ele é então um mineral de sangue, vamos falar da importância desse minério, o que acontece aí. E aí, por último, eu chego na resolução em si, oferecida pelos sites, a esperada pelo elaborador da questão em si, e qual é a resolução ideal para você, candidato, não ter dúvidas de pontuar. O seu corretor vai olhar sua resposta e vai pontuar, se você responder do jeitinho que eu te ensinar aqui. Então, vamos lá conhecer um pouco mais sobre a República Democrática do Congo?
Então vamos agora ver detalhes e aprender bastante coisa sobre a República Democrática do Congo. Primeira coisa, a localização desse país. Você sabe aonde ele se localiza? Olhando o mapa da África, você sabe que a África é um continente muito grande, né? Tem mais de 50 países na África. Ela é cortada pela linha do Equador bem ao meio dela e é bem ali que se localiza esse país chamado República Democrática do Congo. É um país muito grande. Ele tem o tamanho, mais ou menos, do estado do Amazonas e do Pará juntos. Então, é sim um país muito grande, localizado na África Central. Já que a República Democrática do Congo é cortada pela linha do Equador ao meio e é bem ali que ele se localiza, o clima só pode ser o equatorial, que é quente e chuvoso o ano todo. É um clima muito úmido e muito quente, favorável a uma vegetação parecida com a nossa floresta amazônica, só que lá chama floresta equatorial do Congo ou simplesmente floresta do Congo. Então, essas são as características físicas. Um rio muito importante que tem lá também é o rio Congo, muito caudaloso, muito volumoso, é a principal fonte de abastecimento de água para a população daquele país. Continuando então os nossos dados sobre população agora. Então a gente tem um país muito populoso, então com quase aí 70 milhões de habitantes. Só que ele é um país predominantemente rural, ou seja, a maioria das pessoas moram ainda na zona rural. Apenas 30% dessa população mora nos centros urbanos. Outra coisa interessante para falar, olha que triste, gente, uma expectativa de vida super baixa, beirando os 46 anos, ou seja, a maioria das pessoas agora em 2020 vivem em média, tem uma expectativa de vida de 46 anos, é muito baixo, não é? O curioso é que também tem muitas línguas, mais de 700 línguas e dialetos, sendo que o francês é considerado a língua oficial, apesar de eles serem colonizados por belgas. Outro dado muito triste é que 76% dessa população é considerada subnutrida, ou seja, casos graves de fome, falta de alimento, má distribuição de alimentos para essa população, que acarreta muita mortalidade infantil e também muitos problemas, também muitas doenças, principalmente a malária, né? Porque também é uma doença típica desse clima quente e úmido, do mosquito da malária, assim como aqui no Brasil é decorrente a dengue, não é? E também a religião predominante dela é a religião do colonizador, então o cristianismo. Apesar de todas as crenças deles, de muitas tribos e tudo, né, foram dizimadas, foram extinguidas ou existem em menores quantidades. Então, basicamente é isso. Esses são os dados naturais e populacionais, então, da República Democrática do Congo. Agora vamos falar um pouquinho sobre dados da economia. Então, olha só, o PIB da República Democrática do Congo é muito baixo, é de apenas 11 bilhões de dólares e ele é considerado o penúltimo PIB do mundo. Vai vendo, só fica atrás do Burundi. Então, realmente é um PIB muito baixo. É um dos piores, um dos países mais pobres do mundo. O IDH também é um IDH que mede, né, a qualidade de vida da população, leva em conta indicadores de saúde, de educação e também de renda, né, per capita, PIB per capita, também é um dos mais baixos no ranking de IDH da ONU. Então, gente, tá aí um dos países que você tem que ficar ligado, você tem que estudar, tem que dar uma atenção especial, porque todas essas características chamam a atenção de provas e vestibulares. Tanto é que caiu no Unicamp. Porém, gente, ele é um país muito, mas muito, mas muito rico. Rico, sabe em quê? Em recursos minerais. Então, ele é um país muito biodiverso, ele só perde para o Brasil em biodiversidade, né? Como eu disse aqui, a floresta do Congo, né? Muito rica em muitas espécies de animais e plantas, mas os seus recursos minerais atraem os olhares do mundo todo, principalmente das indústrias mais modernas, então de ponta, por causa do coltan. Mas ele tem muito ouro, muito diamante, muito estanho, muito tungstênio, que são elementos ou minerais que as indústrias do mundo precisam. E aí
todos os olhos se voltam para esse país. Alguns especialistas falam que essa foi a desgraça da República Democrática do Congo. Por ela ter tanta riqueza natural e mineral, o país sofre o que sofre. Todas essas décadas e décadas de tanta desgraça, de tantas mortes, de tantas guerras civis. Ele é mergulhado numa guerra civil que dura mais de 20 anos. Porque ele tem essas riquezas minerais, então atrai, né, a atenção dos países vizinhos e também das grandes potências que dão os apoios. Então agora que a gente já conheceu as características principais desse país, eu vou falar sobre a ditadura do Mobutu, que ele acabou com esse país. Então vamos conhecer quem foi o grande, o terrível, o temido Grande Leopardo. Quem foi o general Mobutu, mais conhecido como o Grande Leopardo? E todas as atrocidades que ele fez para a população do seu país, né? Um representante do país, um líder do país, que ao invés de proteger o seu povo, evoluir o país, desenvolver o país, pelo contrário, ele acumulou uma riqueza no final do seu mandato de mais ou menos 25 bilhões de reais, enquanto a população passava fome, enquanto a população morria por doença, com muita exploração do trabalho infantil, mergulhada numa guerra civil. Então tudo isso foi chamado, o governo desse general Mobutu, de Estado predatório. O que é isso? É quando o governo acumula riquezas e a população passa necessidades. Ele não se preocupa em criar programas de desenvolvimento e auxílio para sua própria população. Certo? Então tá lá. Então ele foi um genocida, gente. Ele foi considerado o autor, o responsável, né, por muitas mortes em seu governo. O seu governo foi uma ditadura. Ele assume o poder em 65, em plena Guerra Fria. Ele trai um cara que apoiou ele no passado. Olha só que traiçoeiro. Era um governo socialista que estava no poder, né, na antiga República Democrática do Congo, que ela já se chamava assim. E aí tinha todo o apoio da União Soviética. Ele entra como secretário, né, ou ministro, algo assim, desse governo. E aí, com o apoio dos Estados Unidos contra o socialismo, né, se espalhando por todo o mundo, ele assume o poder. E ali ele fica durante 32 anos. Então ele vira um ditador. Só que ele foi um ditador muito ruim para a população. Ele era chamado pela população de o mal do Zaire. E por que Zaire? Então ele muda o nome do país para Zaire, tudo para ele é Zaire. Por quê? República Democrática do Congo era o nome ocidental para ele, que veio do colonizador. A capital era Leopoldville, porque o rei belga que assumiu, né, que colonizou esse país, ele chamava Leopoldo. Então ele muda o nome da capital de Leopoldville para Kinshasa e muda o nome de República Democrática do Congo para Zaire, nomes então africanos. Então foi conhecida aqui uma política de africanização. Ele proibiu costumes ocidentais, nomes ocidentais e proibiu também o cristianismo naquele país. E nós já vimos que o cristianismo é muito forte lá, certo? O rio também, o Rio Congo, não chamava mais Rio Congo, chamava Rio Zaire. Tudo ele mudou o nome, tudo do jeito dele. É interessante conhecer um pouco da história dele, que eu fui pesquisar. Ele desde menino foi um menino muito rebelde. Ele perdeu a mãe muito cedo, o pai muito cedo, e ele foi para um colégio de freiras. Né? Nesse colégio de freiras, ele foi expulso desse colégio, de tão rebelde, de tanto que ele aprontava, de tanto que ele era contra o sistema, olha só, ruim desde menino. E aí ele foi expulso e colocaram ele num colégio militar. A princípio ele odiou, mas depois ele fala que foi o que ele fez
né, se transformar num grande general e fez todas essas atrocidades. Ou seja, ele se tornou um homem muito poderoso, com apoio militar. Então, o seu governo tinha um forte apoio militar, extremamente predatório e marcado por muita corrupção. Então, foi dessa forma, por essa enorme corrupção descarada, ele até defendia práticas corruptas, né? Porque ele era extremamente corrupto. Muito bem. Durante o seu governo, várias guerrilhas foram surgindo, porque a República Democrática do Congo, ela é vizinha da Ruanda. E não sei se vocês se lembram, tem até um filme que chama Hotel Ruanda. A Ruanda também, em 92, sofreu um forte genocídio também, uma guerra civil super cruel e sangrenta entre duas tribos, os Hutus e os Tutsis. Então tiveram muitas mortes. Assiste esse filme que chama Hotel Ruanda, ele é ótimo. E aí muitos refugiados Tutsis foram, né, para a República Democrática do Congo e lá eles não eram bem vistos. Então teve toda uma guerrilha também contra esses Tutsis, que eles acabaram se armando, viraram rebeldes dentro do país contra o ditador Mobutu. Então foi mortes e mortes e mortes, o governo explorando a população que vivia ali, principalmente trabalhando na mineração. A agricultura é muito escassa, também era muito saqueada e tudo mais. O foco lá era mineração, por conta das riquezas minerais desse país, por ter muito ouro, muito coltã, muito mineral que as indústrias do mundo querem. Então os países vizinhos arrumavam encrenca querendo tomar para si um pouco. Então foi uma guerra considerada muito sangrenta e morreram mais ou menos 6 milhões de pessoas. Ou seja, falam que morreu mais que a Segunda Guerra Mundial. E a ONU perante tudo isso, né? Casos declarados assim de chacinas, de estupros, de abusos, de crianças sequestradas, de crianças feitas soldados, não é? Então a ONU ela tem a missão maior e mais cara da ONU é a missão na República Democrática do Congo. Os países demandam muita ajuda financeira para essas missões da ONU e principalmente o foco dela é ajudar contra problemas, né, de doenças e desgraças da guerra, mas principalmente a malária, a cólera, infecções, a subnutrição e também traumas, né, dessa guerra horrível. Porém, ela não consegue ganhar, né, não consegue ajudar o grande extermínio de pessoas que tem, porque são muitos mortos, muitos mortos. Aí foi interessante que em 2005, 2007, depois começaram a ir para o Tribunal de Haia, né, a Corte Internacional de Haia, que foi julgar alguns casos desses genocidas, alguns chefes dessas milícias que cometeram essas atrocidades com a população, e 2 foram sim condenados e presos, um em 2012 e um em 2014. Gente, e esse general, ele era tão louco que ele também mudou o nome dele. O nome dele era Joseph Désiré Mobutu, certo? E quando ele assume o poder, por fazer essa africanização, ele muda o nome dele para Mobutu Sese Seko Ngutu Wazabanga. Que sabe o que significa? Vou ler a frase. Ou o que significa a tradução do nome do Mobutu. O guerreiro todo-poderoso que, devido à sua resistência e vontade inflexível, caminha de conquista em conquista, deixando atrás de si um rastro de fogo, fecha aspas. Esse é o nome, o significado do nome desse ditador. Na verdade, gente, ele foi considerado, ele recebeu nomes, né, para a população de um mal do Zaire, para a comunidade internacional de um grande genocida, né? Então ele foi realmente muito ruim. Em 97, ele sofre um golpe, e aí ele já estava todo desestabilizado, ele já estava com câncer, e ele sai do seu país, vai para Togo, e lá ele morre em 97 devido a esse câncer aí de próstata. Então, essa é a história do Mobutu e como ele afundou em todos esses seus anos de mandato um país tão rico, tão biodiverso, tão importante na África, no coração da África,
uma pessoa conseguiu afundar um país. E hoje, como que tá? Hoje o país está numa transição democrática, né? Já tiveram lá eleições e o presidente, ele se chama Félix Tshisekedi, ele tá lá desde 2019. Então, tá aí, né? Começando, engatinhando ainda numa democracia. Quem sabe ele consegue virar então esse jogo de todo esse horror que sofre a República Democrática do Congo. Beleza, gente? Então, agora, encerrando essa parte com vocês, eu vou falar mais detalhes sobre esse coltan e a importância do coltan para o mundo. Vamos lá, então? Você sabia que o seu celular pode ter sido feito por minérios de sangue? O que significa isso? Tão triste, né, pessoal? Olha só. É que assim, um dos principais componentes eletrônicos é o minério chamado de coltan. Ele é encontrado em grande abundância na República Democrática do Congo. Porém, essas minas de coltan, são mais ou menos 5.000 minas que tem só lá naquele país, elas são vigiadas constantemente por fuzis. Então, os trabalhadores, eles são explorados, tem mão de obra infantil, tem exploração de trabalho, as pessoas estão doentes, estão raquíticas, passando fome e lá trabalhando e sendo obrigadas a extrair esse mineral. É bem interessante a reportagem que saiu no El País sobre o coltan, depois vocês pesquisam, eles falam assim, é tudo tão simples, sabe, é tudo tão humilde. Os caras trabalham, eles enchem latinhas de tomate, o coltan, e aí cada 3 latinhas de tomate eles pesam, dá 1 quilo. Aí eles juntam, fez 1 quilo de coltan, eles juntam, levam de bicicleta para o principal fornecedor e aí vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, vai para as grandes indústrias, ser transformado em circuitos, né, para celulares e para consoles, para videogame. Então, gente, ele é considerado hoje a estrela dos minerais de sangue. Por que estrela? Porque junto dele tá ouro, o magnésio, o estanho e o tungstênio. Então são considerados todos minerais de sangue. E ele é estrela, porque ele é o que permite os circuitos ficarem menores e mais eficientes nesses aparelhos, ok? Então ele é muito voltado para essa indústria de tecnologia inteligente. Então, gente, você tem que ficar ligado nesse assunto, porque é tudo que tem de mais moderno, né, no mundo de hoje, nas indústrias. O mundo hoje é cada vez mais digital, os aparelhos, praticamente grande população do Brasil já tem seu aparelho celular, não é verdade? Está espalhando pelo mundo, tem muita procura e está justo num país super complicado como a República Democrática do Congo. Bom, o que tem de diferente para falar aqui para vocês? Quando em 97 cai o ditador Mobuto, né, e o país fica toda numa transição de comando do país, fica muito instável, o preço do quilo do coltan subiu tanto que ele chegou a custar R$430 1 quilo de coltan. E ele entrou em escassez no mercado, porque a política se desestabilizou, não tinha mais muito controle dessas minas, e ele atrasou o lançamento do PlayStation 2 naquela época. Então, olha como as coisas estão ligadas. Agora, uma coisa muito legal foi, em 2010, no governo Obama, ele criou essa lei chamada Dodd-Frank. O que essa lei ela diz? Ela exige um certificado de que o coltan vindo lá da África não venha da guerra. Como assim? Ele põe um certificado de minas que trabalham com pessoas que ganham um salário, que não são exploradas, que não tem abuso de mão de obra infantil, sabe assim? E aí ganha esse selo e aí as indústrias americanas só podem produzir celulares, computadores, smartphones e videogames e tudo se tiver coltan com esse selo. Qual que é o problema? É muito difícil garantir que esse coltan não veio de uma área de guerra, né? As minas são em morros altos, é complicadíssimo. O governo tem que ir com a equipe do selo que dá o certificado, eles têm que chegar nessas minas, essas minas são todas protegidas por milícias,
por pessoas do tráfico, por traficantes e tudo mais, né? Eles têm que ultrapassar tudo isso, aí chega lá. Então é muito, muito, muito complicado. Por isso, apenas 140 minas apenas tem esse selo verde que a gente chama do coltan, que não vem da guerra para os Estados Unidos. Tem mais de 5 mil minas lá, né? Muitos congoleses, eles reclamaram desse selo, porque eles falaram que eles trabalhavam e aí as minas começaram a mandar embora esses caras e alguns até viraram traficantes e entraram aí para os crimes de guerra. E a Europa não se pronunciou, não criou, não exige certificado nenhum, zero, né? E produz aí muito coltan proveniente, principalmente da República Democrática do Congo, que é o país que mais tem minas de coltan no mundo. Então tá aí, gente. Isso que você deveria saber sobre o coltan e sobre essa confusão que tem na República Democrática para conseguir responder bem a questão da Unicamp. Vamos voltar para ela agora, para a resolução? Chegamos à última parte do nosso vídeo sobre a questão da Unicamp, que fala sobre o coltan e os problemas relacionados à República Democrática do Congo. Se você está gostando de todas as informações que eu passei para vocês, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, que eu fico muito contente com tudo isso e me ajuda sempre a me inspirar e fazer mais vídeos assim para vocês. Então vamos lá? Olha que simples, gente. Cola na minha que você vai aprender a responder certo para um corretor, o examinador da sua prova, e fazer com que ele pontue essa prova com muita certeza, muita tranquilidade e você saia feliz aí desse vestibular. Então, retomando a pergunta da questão, a pergunta A falava o seguinte: que país colonizou a atual República Democrática do Congo? Como você deve responder, pessoal? Bélgica. A Bélgica. Não precisa responder. A República Democrática do Congo era conhecido como Congo não sei que, blá 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 blá, foi colônia da Bélgica. Não precisa florear desse jeito. Por quê? Quando você lê a pergunta A e B, você já saca, volta lá na primeira parte do vídeo, que eu leio com você com mais calma, você já saca que a parte 2 da B, ela vai ser mais longa, então você vai precisar otimizar o seu quadro de resposta. Então, não floreie. Você tem que deixar muito claro para esse corretor, como se ele tivesse 5 anos de idade. Ele tem que pontuar Bélgica, ou os sinônimos, colônia belga, né? Belga também aceita. Então você tem que tacar essa informação para o seu corretor logo de cara. Bélgica, sem florear. Vê como fica muito mais fácil? Tem como ele não te dar um ponto se você escreveu Bélgica? Se a pergunta fala que país colonizou a República Democrática do Congo, você escreve Bélgica assim, tem como ele não pontuar? Não tem, não é? Agora, se você floreia, escreve um monte de coisa, uma letra super pequena, para depois no fim escrever Bélgica pequenininho com rabisco, olha as chances desse seu corretor estar cansado no momento, ser uma das provas, as últimas provas do dia. Eu sempre falo isso aqui no meu canal. Seu corretor está cansadão, ele lê e não acha o raio da Bélgica escrito, né? E aí, gente, pode ser que não pontue. Então, não corre esse risco. Já põe Bélgica logo de cara, sacou? Bélgica ou qualquer outra resposta, né, que for direto. E a primeira coisa, se você quiser até dar uma floreadinha depois você dá, mas eu também não aconselho, porque você vai ter mais coisas para escrever, tá? Por isso que é bom o rascunho, você dar uma planejada antes. A segunda pergunta da A: em que período se deu a independência desse país africano? 1960. Se você não lembra se é 1960, você poderia contextualizar falando que é pós Segunda Guerra Mundial, no período de Guerra Fria, né, mais ou menos assim, poderia ser aceito, né, mas foi em 1960, década de 60, tudo bem? É o ideal. Se você só colocasse a data assim, já pontuaria. Rafa, precisa explicar? Foi lá na década de 1960 que... Não, porque você pôs a data certa, o seu corretor vai pontuar e você não cansa o seu corretor, que ele vai ter muita coisa para ler ainda para baixo. Não cansa no fácil ele, tá bom? Vamos então ler a B. Explique
Por que não há smartphones na região do Congo referida? Por que não tem, então, celulares, smartphones na região do Congo? Ora, devido ao baixo nível de desenvolvimento econômico do país. Você tem que mostrar para o seu corretor que você sabe que o Congo é pobre. Só que você não pode escrever também palavras tão coloquialzonas, por exemplo, porque é um país pobre. Só isso também fica muito simples. Você tem que mostrar também um linguajar um pouco mais conceitual. Então, falar baixo nível de desenvolvimento, isso é uma coisa importante. Isso mostra que você sabe que a República Democrática do Congo é um país subdesenvolvido. Então, você tem que deixar isso muito claro. Também a resolução aqui, olha só como ela coloca, né? A ausência de smartphones deve-se à precária infraestrutura regional decorrente de seu baixo nível de desenvolvimento econômico. Olha como a resolução vem muito mais complexa. Aí o cara pega a resolução na internet e fala, velho, não respondi nada disso. E não precisava falar devida, precária, estrutura e não sei o que. Isso floreou. Coloca só que o país tem um baixo nível de desenvolvimento econômico. Show de bola. Próxima parte da pergunta B. Ele perguntava, por que o coltan é considerado um dos minerais de sangue? Então aí, essa sim, gente, essa por mais que eu tento ser objetiva, deixa eu abaixar aqui um pouquinho, por mais que eu tentei ser objetiva, tá vendo como você tem que escrever um pouco mais? Mas mesmo assim é menos do que as resoluções dos sites. Vou ler para você como a resolução do site estava. Então, por que o coltan é um mineral de sangue? Falava assim, o coltan é um dos minérios dos quais é extraído o tântalo e é considerado um mineral de sangue, pois sua obtenção assistemática. Você acha que o cara vai pôr assistemática no vestibular? Mas beleza. Pois sua obtenção assistemática está geralmente associada à exploração de trabalho escravo e de trabalho infantil. E as riquezas obtidas com a sua exploração é alheia à população que a produz, a qual gradativamente se torna cada vez mais miserável. Resumindo, o que ele quis dizer? Que o coltan é mineral de sangue porque as minas onde são explorados o coltan tem muita guerra, exploração, trabalho escravo, trabalho infantil, muitas pessoas morrem, etc. Só que você tem que colocar isso mais bonitinho. O que a resolução do site pronta trouxe que não é muito importante? Olha só, ela fala, o coltan é um dos minérios do qual é extraído o tântalo. Nenhum momento a pergunta B perguntou do que é feito o coltan, né? Qual é o elemento básico? Inclusive estava lá no enunciado, então não é desnecessário você pôr essa introdução, certo? E ele é considerado um mineral de sangue porque você não precisa escrever, começar a resposta. O coltan é considerado mineral de sangue porque... Isso que você perde linha e você cansa o seu corretor. Então já vai direto. Por que ele é considerado mineral de sangue? Olha o jeito que eu escrevi. A exploração do coltan está associada à exploração do trabalho escravo infantil. Isso era importante você pôr, né? Que tinha exploração do trabalho e que os lucros não são revertidos para a população que é miserável. Então, você colocou que tem trabalho infantil, que tem desgraça, que tem exploração de trabalho e toda a riqueza desse coltan que é tão procurado não é revertida para a população. Aí você explica poucas palavras, entre aspas, né, comparando a resolução do site que estavam muito complexas, você responde, olha que bonito que tá, gente. Eu como corretora, se eu pego essa questão aqui, é lindo, é pontuação máxima, é 4, 1 ponto para cada parte. 1 ponto para a Bélgica, claramente, 1 ponto para a data que pediu quando a Bélgica deixou de ser colônia, né? Lembrando que ela foi colônia lá no século XIX, na Conferência de Berlim, quando as potências europeias redividiram a África, né? Então a Bélgica catou ali a República Democrática do Congo para ela. Então, olha que simples. A B também tinha 2 perguntas na B. Eu separei, veja que eu não comecei a parte 2 da B aqui na frente. Eu fui na linha de baixo. Isso é muito importante, gente.
Dá um espacinho também entre as frases, não gruda. O que eu mais vejo são candidatos grudando as linhas. Isso é ruim pra gente ler. Outra coisa, aqui não dá para perceber porque eu escrevo aqui no Flipchart, né? Mas a sua letra, ela não pode ser muito pequena. Esse ano eu corrigi vestibulares, né? E eu percebi uma coisa muito engraçada. As letras estão diminuindo de tamanho cada vez mais. É incrível, não sei por que isso está acontecendo. E foi tão difícil corrigir essas provas. Então fica a dica, uma letra média. Claro que fazer uma letra gigante dá até uma dor no olho, parece que a pupila mexe para adaptar o tamanho da letra. Gente, vocês não têm noção como é ruim. Então não façam letra muito grande e nem muito pequenininha, falou? Dá um espaço entre elas, letra média, ilegível, não faça letras lindas, rebuscadas. A minha letra não é uma letra linda, só que dá para entender e é o que importa. Então é isso. Vamos retomar tudo que a gente viu no vídeo de hoje? Primeira coisa, eu passei para vocês dicas importantes para você prestar um vestibular da Unicamp. Tudo que você precisa saber sobre as características dessa prova e desse vestibular tão importante para o Brasil. Outra coisa, eu apresentei a questão para você, foi a questão 18 do vestibular de 2020, fresquinho, acabou de acontecer. E aí eu fiz toda a interpretação inteligente que você, vestibulando, tem que fazer na sua prova. E não só para vestibulando, pessoal. Quem vai fazer qualquer prova de escola também é o mesmo princípio. Toda a questão do seu professor você tem que ler dessa forma, extraindo as palavras-chave, fazendo um rascunho. É que prova de escola geralmente não tem rascunho. Mas pensando quais palavras são mais importantes para você respondê-las. Divide e responde na ordem, não inverta a ordem, tá bom? Depois eu falei detalhes sobre esse país, a República Democrática do Congo, porque são atualidades. Atualidades caem em vestibulares, caem em concurso e caem no Enem. Então você tem que ficar ligado. Eu muni vocês hoje aí de muito conhecimento sobre esse país. E também falamos uma outra parte específica do vídeo sobre o coltan, que tá aí, né, nas nossas mãos, nos nossos celulares, diariamente, a população usando esse mineral e não faz nem ideia da onde veio, quantas vidas, né, estão em jogo para você ter o seu celular funcionando na sua mão. Uma reflexão aí. Falei para você também sobre o ditador Mobutu, né, que ele foi um grande genocida, ele fez muito mal para aquele país. Falamos um pouquinho de história e de geopolítica. E aí eu finalizei com uma resolução ideal. Você é capaz de fazer uma resolução assim, sim. Não se prenda a resolução de site, gente. Essas resoluções de site são complexas pra caramba. Eu, pelo menos, quando eu tinha lá meus 17 anos, que estava prestando, eu olhava aquelas resoluções e falava, caramba, eu nunca vou responder desse jeito, né? E não responde mesmo. Não tô menosprezando. Tem resposta muito boa e complexa, sim. Mas a maioria não responde. E sabe o que é mais importante? Não precisa responder cheio de frases bonitas, palavras difíceis e colocar informação a mais. Tudo isso, ao invés de te ajudar, te prejudica. Porque eu sou corretora e eu tô te falando a real aqui. Um corretor, ele quer ver uma resposta limpa, direta, objetiva, que não deixe o corretor com dúvida de pontuar. Foi isso que eu trouxe aqui para vocês. Então, assistam todos os meus vídeos, que eu falo bastante sobre essas dicas de como escrever, falo bastante sobre atualidades, tudo para você ficar por dentro de geografia, dentro das coisas do mundo, ir bem nas provas e arrasar na segunda fase dos vestibulares. Beleza? Então, muito obrigado pelo vídeo de hoje, por estar aqui comigo até agora. E já deixe seu like, se inscreve se você não for inscrito ainda, que fico muito feliz, como eu disse. E até o próximo vídeo.